Oi, pessoal. Eu sou Rafael Leal, sou médico nutrólogo no HDT, sou coordenador da MTN. Vou falar um pouco para vocês sobre o manejo das complicações em terapia nutricional, tanto com relação aos vômitos quanto à diarreia. A gente sabe a importância da nutrição no paciente agudo, no paciente crítico. Esses pacientes do HDT, principalmente, eles às vezes já chegam desnutridos, têm um risco nutricional aumentado, então a gente homogeneizar a conduta nessas intercorrências é importante para minimizar o estrago, minimizar o déficit calórico. Primeiro, começando com relação à diarreia. De imediato, a gente tem que falar sobre o que é a diarreia, né? Pelo protocolo institucional, o diagnóstico de diarreia é quando o paciente tem evacuações líquidas em 24 horas de 3 ou mais vezes, e sempre o pessoal da enfermagem tem que registrar em prontuário eletrônico, registrar em balanço hídrico os episódios das evacuações, a quantidade e a consistência das fezes. É importante a equipe como um todo, né? Tanto médico, nutricionista, o pessoal da enfermagem, psicólogo, qualquer membro da equipe multi, tem que avaliar se o paciente já tem um histórico de evacuação, a evacuação solta, ou histórico de diarreia antes, né? O paciente, às vezes, ele pode ter já intolerância à lactose diagnosticada, insuficiência pancreática, doença inflamatória intestinal, ou neuropatia, por exemplo, neuropatia diabética, por exemplo. O médico também tem que excluir a diarreia paradoxal. Às vezes o paciente tem um histórico de estar constipado há muitos dias anterior aos episódios de diarreia e pode ser diarreia paradoxal, por fecaloma, por exemplo. Também temos que excluir, sempre que o paciente evoluir com diarreia, a primeira coisa, uma das coisas que a gente faz de imediato é olhar o prontuário eletrônico, olhar a prescrição, para ver se o paciente está usando algum medicamento que pode estimular e influenciar na diarreia, como laxativos, os procinéticos, alguns antibióticos, e alguns xaropes. Sempre, antes da gente investigar a infecção, a gente mudar a dieta do paciente, a gente tem que sugerir a suspensão ou a troca desses medicamentos que podem estimular. Além disso, investigar a infecção. A gente sabe o quão é comum a gente ter infecção que cause diarreia. Então, solicitar o Clostridium, por exemplo, ou EPF, né, leucócitos fecais, a coprocultura, isso, o médico faz isso. Depois disso tudo, excluído medicamentos que podem causar diarreia, a gente confirmar se o paciente não tem alguma infecção que esteja estimulando, o nutricionista vai rever a sua prescrição de dieta enteral. Então, de imediato, a gente sugere a introdução de fibras solúveis ou mix de fibras. Se o paciente estiver usando antibiótico, a gente também começa os probióticos. E a gente pode pensar em trocar a fórmula para uma dieta que tem uma osmolaridade diferente ou uma redução do conteúdo lipídico. E também a gente pode pensar em trocar a fórmula para uma dieta oligomérica. Trocando a dieta, o ideal é a gente aguardar em torno de 48 horas para saber se a troca da dieta vai funcionar e se o paciente vai evoluir com redução da diarreia. O paciente não evoluiu com redução da diarreia, a gente considera antidiarreico. No HDT, a gente tem a loperamida, a gente tem a racecadotrila, e a pancreatina ela não é padronizada, mas a gente pode solicitar a compra externa. A gente pede para que, excluindo infecção, ou a gente não tendo suspeita de infecção, comece usando a loperamida, por ser um medicamento mais barato. E aí, se usou a loperamida, o paciente continua com diarreia, a gente pode começar a usar a racecadotrila. A pancreatina seria um paciente, por exemplo, que tem suspeita ou diagnóstico de insuficiência pancreática, por exemplo, a gente pode solicitar a compra externa. Começou antidiarreico, o paciente continua com diarreia, só nesse momento a gente reavalia o volume da enteral. A gente pode, nesse momento, avaliar a redução. A gente não reduz, a gente não interrompe a nutrição enteral sem comunicar ao nutricionista ou o nutrólogo. É extremamente importante. Então, chegou nesse ponto, fez tudo isso que eu falei anteriormente, não melhorou a diarreia, a gente pode pensar em reduzir o volume da enteral. Reduzimos o volume da enteral, isso discutindo em visita com o médico assistente, com o nutricionista, com o nutrólogo, reduzimos e o paciente manteve a diarreia, daí a gente vai pensar em nutrição parenteral, para evitar o déficit calórico do paciente e piorar a desnutrição dele. Agora falando de vômitos, que é uma outra intercorrência bastante frequente no nosso meio relacionada à terapia nutricional enteral. Primeiro, se o paciente evoluiu com vômito, a gente tem que pausar a dieta, né? Isso é o técnico de enfermagem. Ele vai pausar a dieta, ele vai desconectar a sonda do equipe da dieta e ele vai colocar em saco coletor para quantificar esse débito de imediato. Então, ele vai registrar em evolução e balanço hídrico
de imediato, qual foi o horário do vômito, o volume do débito do resíduo gástrico, e vai comunicar o pessoal da enfermagem, os médicos e os nutricionistas. O enfermeiro, ele também tem que checar a cabeceira, se o paciente está bem posicionado. Então, o enfermeiro vai checar se está a 30 a 45 graus, por exemplo, a cabeceira. E também vai checar o posicionamento da sonda, se a sonda deslocou, se a sonda está bem posicionada, e também se a GTT está bem posicionada. O médico também vai avaliar se o paciente tem algum sinal de intolerância ao trato gastrointestinal, como a distensão abdominal, dor abdominal, está sentindo náusea, ou se tem ruído aéreo diminuído. Também temos que checar os de medicamentos que induzem o vômito, induz a êmese, e, além disso, checar o controle glicêmico. A gente sabe que a hiperglicemia ela pode induzir a gastroparesia. O médico também ele pode solicitar radiografia de abdômen na suspeita de mau posicionamento da sonda. A partir disso, o médico prescreve antiemético e pode prescrever também os procinéticos. Se a gente for infundir o procinético no paciente, se tiver pressão do procinético, o procinético for enteral, a gente pode infundir o medicamento, fechar a sonda ou a GTT por 30 minutos após a administração, espera 30 minutos, depois disso abre a sonda de novo e continua quantificando. Tá, ok. A gente fez antiemético, fez procinético, verificou a posição da sonda, a posição do paciente no leito, excluiu o medicamento, e agora o que a gente tem que fazer? Colocou em saco coletor, a gente vai quantificar esse débito. Se na primeira hora o débito for menor que 250 ml, ok, drenou, foi menos de 250 ml na primeira hora, a gente checa o posicionamento da sonda, continua fazendo antiemético, procinético e pode liberar a dieta com a mesma vazão que estava anteriormente. Então, pode liberar, por exemplo, a 50 ml se foi 50 ml anteriormente. Se o débito na primeira hora for de 250 ml a 500 ml, continua fazendo medicamentos e vai retornar a vazão da dieta os 50% do volume infundido anteriormente. Se o volume antes estava 50 ml hora, você vai colocar 25 ml hora, registrar em balanço hídrico e comunicar ao pessoal da nutrição. Se na primeira hora, de imediato, o paciente já tem um débito maior que 500 ml, isso continua registrando em volume a evolução e no balanço hídrico, vai manter a sonda aberta, não vai retornar à dieta e vai começar a avaliar o paciente a cada 6 horas, verificando sempre a quantidade de resíduo gástrico e a ausência de vômito, e sempre comunicando o serviço de nutrição. Se após as primeiras 6 horas, quando a gente for avaliar o débito o débito for menor que 500 ml nas próximas 6 horas, a gente retorna naquela orientação anterior. Foi menos 500 ml, você vai retornar o volume de infusão com 50% do prescrito anteriormente e comunicar a nutrição. Se nas próximas 6 horas você for reavaliar novamente, for maior que 500 ml, a cada reavaliação, ou na próxima 6 horas for maior que 500 ml, você deixa o paciente em observação, você não vai voltar a dieta, e aí é indicado a gente pensar em fazer passar a sonda pós-pilórica por endoscopia ou avaliar de novo o posicionamento da GTT, porque provavelmente o paciente não vai tolerar a gente manter a dieta em estômago, não vai, se a sonda estiver posicionada antes do piloro, provavelmente o paciente não vai tolerar essa dieta, se for acima de 500 ml a cada reavaliação a cada 6 horas. Então, se o paciente tiver a persistência dos vômitos, ou se o paciente não puder fazer endoscopia, fez endoscopia, passou a sonda pós-pilórica, o paciente continuou vomitando, a gente, geralmente, o importante é vocês pedirem a avaliação do nutrólogo, sinaliza o pessoal da nutrição, o pessoal conversa com a gente, para a gente avaliar a terapia nutricional parenteral. Isso a fim de reduzir o estrago do paciente, como eu falei anteriormente, e reduzir o déficit calórico e não piorar o estado nutricional de um paciente que às vezes já tem um risco nutricional aumentado. É isso, eu espero ter ajudado e espero que a gente consiga tornar as nossas condutas um pouco mais homogêneas para melhorar as condutas com relação ao paciente.